Alicante? O homem da bomba olhou para mim como se eu fosse o mais imbecil dos turistas. Muy lejos. Como muy lejos? Seguro que uns 400 quilômetros. Caiu-me tudo aos pés, a começar pelo estatuto de chefe. Rapidamente fiz um cálculo mental. 400 quilômetros em estrada nacional cheia de trânsito e com inúmeras terras para atravessar, com feiras e festas porque era sábado, um de 3 toneladas que não passava dos 140 quilômetros, com vento pelas costas e um condutor que nunca tinha visto um jipe na vida. E o barco que saía às 6 e fechava o check-in em 1 hora antes. Que horas eram? 10h30 da manhã. Faltavam 6 horas e meia. Era possível? Não, não era. Era matemática dramática, miseravelmente impossível. Sentei-me ao volante e arranquei em fúria. A Cláudia não disse nada. Só olhou para mim pelo canto do olho. Estamos tramados. Alicante fica a 400 quilômetros de distância. E só agora é que descobriste? Perguntou-me ela com um sorriso trocista. Porquê? Tu já sabias? Não, mas julguei que soubesses. Felizmente a buzina era forte e ouvia-se quase em Alicante. Agarrei-me à buzina, ao acelerador, à caixa dos velocides e ao descontrole e investi como um louco pela N340. Constatando com alívio que quando os espanhóis viam pelo retrovisor aquele monstro desembestado que avançava à direita traseira deles, como se não tivesse travão, afastavam-se assustados para a berma, berrando-me palavrões mais do que justos pela janela. A Cláudia, como eu já havia reparado, tinha o mau hábito de nunca querer pôr o cinto de segurança senão após insistentes pedidos. Mas desta vez via colocar discretamente o cinto e aos poucos ir-se encolhendo pelo banco abaixo como se não quisesse ver a estrada. Ficou uma meia hora sem dizer nada e sem que eu percebesse se estava preocupada, zangada comigo, irritada ou apenas indiferente ao desfecho daquela súbita crise. Depois, e como era característico nela, mudou de disposição sem aviso, assim como quem acorda de repente. Pôs a sua voz mais doce e perguntou: Não paramos sequer para almoçar? Olhei-a quase ofendido. Rugi entre dentes. Claro! Mas só se for num 3 estrelas Michelin e que tenha o telefone do Porto de Alicante para pedirmos ao barco que espere por nós. Ela voltou a amoar. Aquela expressão de menina mimada sem o hábito de ser contrariada. Era um lado falso dela. Era muito mais estoica do que fingia, mas gostava de se fazer de criança maltratada. Não sei se já disse, mas eu não conseguia resistir-lhe nessas alturas, quando a via a fazer beijinho e me fazia sentir o lobo mau. Temos pão fresco e podes arranjar lá atrás qualquer coisa que a gente possa comer em andamento. Ela saltou para cima do banco e foi à despensa, de onde voltou com 2 chouriços dentro do pão e uma lata de cerveja que ficou a segurar para irmos bebendo a meias. E assim seguimos, almoçando em andamento e verdadeiramente como loucos. Ao longo das semanas pela frente, eu iria aprender inúmeras e distintas lições de condução de um jipe em condições invulgares. Aquela foi apenas a primeira. Ali na N340 aprendi rapidamente por instinto e por desespero como usar a ameaça das quase 3 toneladas de um jipe para fazer os carros da frente abrirem passagem, se necessário fugindo para a berma. Como fazerem desviarem-se os que vêm da frente para nos permitir ultrapassar no limite, como aproveitar o efeito da aspiração do carro da frente para ganhar embalagem e o ultrapassar como tinha visto fazer na Fórmula 1, e que ou era impressão minha ou também funcionava ali. Como conseguir que aquele mastodonte construído contra todas as leis da aerodinâmica curvasse em slice como um carro de rally? Como travar no limite da catástrofe sem entrar em derrapagem? Como utilizar a buzina como um selvagem e dizer 3 palavrões por minuto? E como aguentar tudo isto durante 5 horas, perguntando de 5 em 5 minutos quanto tempo faltava e quantos quilómetros restavam para Alicante? E durante todo esse tempo, a Cláudia nunca se queixou, nunca gemeu, nunca tremeu, como se estivéssemos na feira popular, e aquele fosse verdadeiramente o melhor programa imaginável para um sábado à tarde. Caramba, pensei para comigo, a miúda aguenta-se. Foi aí, suponho, que comecei a perceber a importância que ela iria ter naquela viagem, e como tudo teria sido diferente, pior e mais triste sem a sua presença. Parecia que todo o sul de Espanha estava em festa naquele sábado. Devia ser dia de Santa ou coisa que o valha.
A população inteira das aldeias e vilas que atravessávamos tinha vindo para as ruas passear-se por grupos inteiros e, para agravar as coisas, não havia um único bypass que contornasse uma povoação. Todas tinham de ser atravessadas a passo de camelo, num ritmo exasperante. Estava já o sol a começar a pôr-se quando finalmente apareceu a primeira placa indicativa de Alicante, 50 quilómetros, e estava na hora do embarque, lá em Alicante. Entramos na cidade vindos do oeste por uma longa estrada que descia em curva junto ao mar e acompanhando a costa. Foi um acaso feliz termos entrado pelo lado do mar. Necessariamente que o barco tinha de estar por ali algures mais adiante. Enfim a placa, Puerto, apareceu-nos à frente. Viramos sem sequer travar e tão depressa que logo a seguir, vendo o que me pareceu a entrada do porto, meti por ali adentro e tive de travar a fundo quando vi uma sentinela sair de uma guarita de arma em punho, apontada a nós. O engano que nos poderia ter saído fatal. Era um quartel. E aquela velocidade, e com a falta de maneiras com que entramos por ali adentro, foi uma sorte o soldado não ter aberto logo fogo, julgando que fôssemos algum comando da ETA. Mas o meu tom de voz devia ser tão desesperado que as confusas explicações que dei à sentinela lhe devem ter parecido sinceras, e com um gesto, da arma em riste, mandou-nos dar meia volta e apontou-nos o caminho do porto. Era logo ali, no portão ao lado. A noite caía já por completo às 6 da tarde de um dia de novembro. O porto estava todo iluminado, mas com um ar de fim de feira que prenunciava catástrofe. Sem saber para onde me dirigir, entrei aos zigue-zagues como se procurasse a salvação em algum lado, até que a Cláudia me apontou em frente. Ali, deve ser...